Olá, boa noite a todos. Pontualmente 20 horas, como você pode observar aqui no canto inferior do meu computador. É um prazer estar aqui para conversarmos, crescermos, aprendermos todos nós, eu e vocês, sobre microsemiótica irídea, terapia flor de íris. Sou muito grato à presença de cada um de vocês. Estamos transmitindo diretamente do Centro Ravid, Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Eu sempre comento que nós devemos saber onde estamos e quando estamos presentes. A maior parte dos doentes tem uma dificuldade de estarem presentes e observar o que ocorre na vida de vocês. Eu quero iniciar esse nosso encontro de hoje fazendo um agradecimento especial à Nicéia, a professora Nicéia de Santo André, São Paulo, que organizou um curso maravilhoso sobre terapia portal do tempo em São Paulo esse final de semana. Muito obrigado, professora Nicéia, de coração, pelo que você tem feito pela Íris, também junto com outros colegas, e em especial a todos os participantes desse curso, porque sem vocês não existiria o estudo da alma humana. Quero mandar um abraço especial ao menino da Nicéia, o Fabrício, que alegrou muito nós no curso, e em especial também ao amor da Nicéia, o Vitor. Vitor, muito obrigado pelo presente que você me deu. Como eu te falei, vai estar aqui comigo na minha sala e vai ser o primeiro de uma coleção. Esse foi um presente especial do Vitor. Então, mais uma vez, obrigado, Vitor, e obrigado, Nicéia, por levar a íris, a alma humana a todas as pessoas. Bom, pessoal, hoje, como foi anunciado a vocês, o farmacêutico Renard vai explicar sobre desbiose intestinal e lactobacilos acidófilos. Eu estou fazendo essa introdução para mostrar, através da íris, como se observa essas descompensações gastrointestinais. Aqui você está observando uma figura que o sistema intestinal não é somente o intestino, a parte baixa, mas começa desde a boca, esôfago, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, pâncreas, né? Sucessivamente, que todos os colegas conhecem muito bem. Bom, agora essa imagem que você está observando aqui, nós vamos transferir para a íris, cada área dela. Esse aqui é um mapa das áreas irídeas, bem conhecido de todo terapeuta que analisa a íris, e cada área, por exemplo, nessa primeira seta, língua, boca, mandíbula, não é? Das duas íris, tanto direita como a esquerda, nós temos esta localização. Depois, esôfago, estômago, parte superior, parte inferior, tá? Estômago, fígado, fígado que corresponde ao sistema digestório, tá? O intestino, o cólon. Vocês começam a observar o pâncreas. Neste mapa, nós consideramos o pâncreas em ambas as íris, ok? O sécon, né? E assim sucessivamente. É muito importante vocês observarem aqui, ó, que eu tenho pupila, orla pupilar interna, estômago, cólon, né, intestino, e em seguida a banda do sistema nervoso autônomo, como está aqui escrito, ó, que corresponde à epigenética. E por que que aqui em cima eu tenho essa palavra matriz? Pessoal, quando nós
trabalhamos principalmente com os gêneros humanos, o sistema de gêneros humano é uma parte da íris onde nós observamos as energias de uma pessoa, a constelação familiar, a masculinidade e a feminilidade de uma pessoa. É algo que hoje é um dos métodos, esse foi criado e desenvolvido por quem vos fala, Clodoaldo Pacheco, apresentado no Congresso de Merano a nível mundial e aprovado pelos maiores mestres ou conhecedores na área da microsemiótica irídia, terapia e ideologia contemporânea. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso a vocês? Que obstipação intestinal, tá? Problemas de intestino não é somente físico, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão me assistindo hoje, os pacientes que vocês atendem, muitos deles têm problemas intestinais. E fazendo todos os tratamentos a nível físico corretamente, mesmo assim, essas pessoas não melhoram. Então, se observa que não é só físico. Esse aqui é o mapa das constelações familiares, das energias de cada pessoa, que a gente observa também o intestino. E a região gastrointestinal, dentro do estudo da constelação familiar dos gêneros, que é a ligação da mãe que está através da pupila, nós consideramos a área matriz, a área da força de cada pessoa. Ok? Alguém deve estar me perguntando, comentando alguma coisa. Boa noite. Legal, seja bem-vinda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou, com licença, falando talvez um pouco mais rápido. O pessoal do Sul fala, tem a tendência aqui em Santa Catarina da gente falar mais rápido, mas eu estou fazendo essa introdução, como acabei de mostrar, o sistema digestório, localização da íris, o mapa dos gêneros através da íris, o porquê que muitas vezes nós, tratando somente fisicamente, não se consegue resolver um problema intestinal. Por que isso? Porque a ligação do intestino e a posição que ele está é justamente no umbigo. Toda essa área matriz que sai da região umbilical e se espalhando por toda a área baixa está ligado diretamente à relação que você tem com a mãe, tá? Então, pessoal, quando eu, no meu consultório, trato uma pessoa com problemas intestinais, normalmente eu prescrevo a terapia Portal do Tempo, por quê? Porque eu vou massagear a região do timo. Aqui é onde eu formo as células T, células B, que aumentam todo o meu sistema de defesa, físico, psíquico, emocional e espiritual. E, além do tratamento, você pode fazer isso agora. Você não está vendo só uma camisa, é uma camisa mesmo. Aonde você massageia com o gel Portal do Tempo toda essa região gastrointestinal em volta do umbigo e você consegue liberar toda a parte tua intestinal. Ok? É muito interessante, muitas pessoas me perguntam em relação a recém-nascidos que contêm cólicas, tá? Também pode ser feito o mesmo processo. Pessoal, de repente, se vocês estão prestando bastante atenção, eu gostaria que alguém me desse um oi para saber se som, imagem, está chegando ok aí para vocês. Ok. Legal, obrigado. É que nem sempre eu tenho esse feedback e é muito legal ter esse feedback. Bom, observa essas duas íris. Ambas apresentam um ângulo de Fuchs baixo. Mas por que eu tenho essa heterocromia na parte
inferior, e nesta outra íris da mesma pessoa, eu tenho uma heterocromia na parte externa dela. Aonde eu tenho o problema intestinal? Na área externa, do lado esquerdo. Mas por que que eu tenho esse problema? Porque eu tenho um problema na energia familiar que eu não aceito a minha matriz, o desentendimento e a briga com a mãe. Mas eu só posso fazer isso se eu defino principalmente a banda do sistema nervoso autônomo. Observa que fica na parte interna, e aqui eu tenho introflexão, introflexão, extroflexão. Traumas na minha gravidez, traumas no meu período pós-natal, que como eu não aceito emocionalmente, mentalmente e espiritualmente a minha relação com a mãe, eu bloqueei toda a minha região intestinal. Quando feito, sim, também um tratamento físico, psíquico, emocional, espiritual da constelação familiar, essa pessoa volta a ter o intestino funcionando normalmente. Então, nós não somos apenas seres físicos, mas seres emocionais, seres espirituais, nível a mais, que você tem que transformar em sua vida. Olha que par de íris interessante, uma íris hematógena pura, com ângulo de Fuchs elevado, tá? Com várias intro e extroflexões de uma jovem que não teria para ter problema nenhum intestinal, mas aqui se gera um problema familiar. E o que me chama muito a atenção, esse achatamento pupilar. Esse achatamento pupilar, porque a pupila é a ligação direta com a mãe. Aqui eu tenho o eneatipo 6, uma pessoa, eneatipo de eneagrama, que pensa muito, tem dificuldade de colocar em prática. Isso compromete as vértebras cervicais e a pessoa só fica na imaginação, tem dificuldade de pedir perdão, o intestino desenvolve um problema gravíssimo, aonde nós temos diverticulite. Esses sinais aqui de ponto de defeito me levam à destruição do tecido orgânico na parte do intestino, e é um sinal a nível acima que me indica uma raiva constante da mãe. Interessante isso, não é? Então, pessoal, se só remédio ou se só consulta resolvesse tudo, não existiria um doente. É necessário compreender o ser humano e saber em qual estágio está a patologia dessa pessoa. Tá ok? Isso tem ligação com rejeição da mãe no momento da gestação? Os traumas que nós temos no período da gestação isso é uma pergunta que eu estou respondendo que chegou aqui, ó. Vou repeti-la. Isso tem ligação com a rejeição da mãe? Deixa eu voltar aqui que chegou uma série de situações aqui. Deixa eu ver. Não. Só para me achar. Onde é que sumiu aqui? Isso tem ligação com rejeição da mãe no momento da gestação? Sim, é possível. O que nós precisamos entender que a mamãe nossa passou um trauma quando estava grávida, quando estava gestando nós. Hoje nós, com o conhecimento que nós temos, principalmente da constelação familiar, das energias irídeas, dos gêneros, da feminilidade, masculina e feminina, então nós vamos trabalhar em nós, o entendimento nosso para perdoar, compreender a mãe. Porque na parte inferior da íris, além do corpo físico
do id, do amor de Eros, eu tenho a minha área da criatividade. Na área interna, eu tenho a minha matriz. Na área superior, eu tenho a minha área de transmutação. Porém, tanto criatividade como transmutação vão ser regularizadas, harmonizadas, a partir do momento que seja eu, hoje, a compreender a minha mãe. Não no sentido contrário. A minha mãe fez tudo o que poderia fazer, mesmo com sentimentos tórpidos, que poderia causar uma rejeição, mas ela também passou por um evento traumático. Graças ao divino, ao universo, hoje eu tenho compreensão disso, quando eu digo eu, todos nós, para reverter esse sistema, através de nós. Tá ok? Então, essa rejeição vai ser resolvida através da pessoa que eu estou consultando. Esta massagem ao redor do umbigo também ajuda a equilibrar quem tem o intestino solto. Essa massagem, junto, principalmente, lactobacilos e carbovital, aí ele vai regularizar o intestino. Por exemplo, no caso de uma diverticulite, o intestino está muito solto. Então, eu vou trabalhar o trauma emocional que provoca essa parte do desequilíbrio intestinal, mais a parte emocional, ok? Por que que eu utilizo o carbovital? Porque o carbovital é um carvão mineral, tá? De mais rica absorção e efeito melhor. A minha experiência mostra, e de muitos outros colegas, que o carbovital, o carvão mineral, tá? Tem uma absorção muito melhor. Então, sim, ajuda muito a massagem junto com o tratamento. Observamos também que quem faz a retirada da vesícula biliar também fica com o intestino mais solto. Sim, perfeitamente. Por que isso? Porque a vesícula é que vai trabalhar as gorduras do organismo. E a pessoa, quando tira a vesícula e come gorduras, o intestino não tem essa defesa e elimina com muito mais velocidade. A região intestinal é relacionada sempre com a mãe ou o pai também. A pupila é a tua ligação direta com a mãe. A região gastrointestinal é a área, como eu acabei de falar, da energia matriz que está ligada com a mãe e com o pai. Porém, existem dois pontos fundamentais. A pupila é mãe com a sua energia matriz. O pai é a banda do sistema nervoso autônomo que representa disciplina. Então, nós temos duas áreas, eu considero talvez as das mais importantes. Pupila, ligada diretamente ao sistema nervoso central, ao self, à mãe, ao amor ágape, tá? Olha quanta coisa tem na pupila. A banda do sistema nervoso autônomo, ao pai, ao sistema neurovegetativo de uma pessoa. Pai é disciplina, mãe é fonte. Tá ok? Bom, pessoal, essas aqui são as íris, como eu acabei de mostrar anterior. Essa, mostrei para vocês, íris hematógena. Essa é uma mista biliar, esta é hematógena. Esta é uma linfática, também com problemas gastrointestinais a nível físico e emocional, com uma introflexão, um trauma aqui onde é que eu estou com o mouse, de uma lacuna gigante e, ao mesmo tempo, é uma lacuna bizarra, aonde essa lacuna, tá? Foi a idade do trauma que a pessoa teve. E é daqui que vem os problemas intestinais emocional, que vai refletir no seu físico. Só para recordar a vocês, a íris trabalha a região principalmente do fenótipo no neocórtex, né? Racionalização do mundo, aproximação com algo vivido, ativação pelos benefícios. O sistema límbico corresponde à banda do sistema nervoso autônomo, dor ou prazer, expansão, ativação por gatilhos mentais, cérebro reptiliano.
não é? Sobrevivência, lutar, né? Fugir, que é a região dos órgãos, ativação pelo medo. Precisamos aprender a nos conhecer e a dominar a nós mesmos. Essa foi a minha apresentação de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a essa parte das íris, sintam-se à vontade. Se não tiverem, eu vou passar a palavra aqui ao farmacêutico Renato. Alguma pergunta, pessoal, em relação às íris apresentada, relação pai, mãe, alguma coisa nesse sentido? A região intestinal é relacionada sempre à mãe, ou ao pai também. Acho que eu acabei de responder essa pergunta. O encontro, a pupila é a mãe, a banda de sistema nervoso autônomo é o pai. Esse caminho da matriz entre OPI e banda do sistema nervoso autônomo tem relação com o pai e com a mãe. Porém, se eu quero saber só sobre o pai, eu estudo a banda do sistema nervoso autônomo. Se eu quiser saber só sobre a mãe, eu estudo a pupila. A área gastrointestinal existe o equilíbrio entre pai e mãe, tá ok? As verminoses que causam problemas intestinais devem ser investigadas juntamente com o laudo irídeo. As verminoses que causam problemas intestinais devem ser investigadas juntamente com o laudo irídeo. Eu tenho pouca preocupação sobre essa parte em relação de vermes, porque, como eu falei esses dias atrás, todo início de ano a pessoa deve tomar a orla pupilar, a OPI dela, o oxigênio e o remédio para vermes. Isso já elimina toda a verminose, tá ok? Se houver continuação dessa parte, o que vai acontecer? É algo que não está em equilíbrio emocional com o pai e com a mãe. Tem outra pergunta aqui também, só para tirar essa dúvida junto, eu vou até puxar esse slide aqui. Ó. Esse mapa aqui não existe à venda. Esse mapa só é fornecido às pessoas que frequentam o curso dos gêneros, tá ok? Esse é um curso muito profundo de transformação humana de cada pessoa. E quando a pessoa faz o curso dos gêneros, ela vai se transformar, ajudar muito mais pessoas, porque além de nós trabalharmos já quem tem conhecimento da terapia portal do tempo, isso vai transformar a vida da pessoa e de todos que estão à sua volta. Quando será o próximo curso? A outra pergunta aqui. O próximo curso terá início em março, é somente presencial, é uma imersão de 4 meses para que a pessoa se transforme a vida dela. Eu sempre digo, está sendo dado as ferramentas para a pessoa e a decisão de fazer é dela. Hoje existe uma solução fantástica dentro desta parte. Então, o próximo curso presencial, porque esse curso dos gêneros, constelação familiar e energias, não é via web, tá ok? É presencial. Inicia em março. Vocês podem entrar em contato no Grupo Flor de Íris, com a Harmonia Vital, com o Centro Ravide, com a Niceia, e ela dá informações sobre essa parte. Em outra aula, o senhor mostrou um mapa da orla pupilar dividido em 26. É o espaço genético de cada pessoa, do que se tem já estatisticamente comprovado cientificamente. Eu posso deixar para a próxima aula falar mais sobre o espaço, tá ok? Essa possibilidade de curso, pessoal, isso vocês têm que falar com a Neuza, com a Muriel, com a Niceia. Eu não controlo essa parte da agenda, tá? Até a colega Niceia colocou aqui, ó, o telefone dela. Vou escrever aqui para quem deseja. 11 99 208 1224. Entre em contato com a Niceia e tem o site Ravide, tá ok? Caros colegas, eu que sou metido, essa aula seria só do Renar, mas eu pensei que eu
e posso ajudá-lo junto com essa introdução. Agradeço a todos vocês. Renan, farmacêutico, está aqui. A vocês um forte abraço e até a próxima terça-feira da minha parte. Agora é com o Renan. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam com um áudio bacana, com o vídeo aparecendo na tela. Então, preciso que vocês me deem um ok, me deem um olá, me deem uma boa noite. Boa noite, boa noite. Acho que está tudo funcionando bem, então, né, pessoal? Bacana, né? Eu vi que vocês tiveram uma introdução aqui com o professor Clodoaldo Pacheco, onde ele mostrou alguns pares de íris, né, para vocês terem uma compreensão maior de como a constipação intestinal ou a desbiose intestinal pode estar afetando o nosso ser. Tá ok? Eu trouxe aqui uma breve discussão, né, para nós conversarmos um pouquinho hoje sobre o nosso intestino, tá ok? Eu sei que ele já é um assunto, vamos dizer assim, bastante manjado, mas sempre existem coisas que nós podemos ter de novidade, né? Notícias recentes, porque eu sempre busco estar atento aos artigos científicos, e trazer para vocês sempre o que está sendo mais discutido, sempre as novidades. De maneira geral, todo mundo sabe que o funcionamento intestinal é fundamental para a nossa saúde, isso não é novidade para ninguém. Mas é importante que vocês tenham uma compreensão de como isso ocorre, para quando serem questionados, vocês tiverem como responder, né? Como contrabalancear ali, e tudo baseado em evidências científicas. Ok? Boa noite a todos, então. Vou estender aqui meus slides e nós começamos. Pessoal, deixa eu fechar uma janelinha aqui, só um momento. Pessoal, então, em relação ao nosso trato gastrointestinal, né? O que é o nosso trato gastrointestinal? De maneira resumida, ele é um tubo oco, tá? Que se estende da cavidade bucal até o nosso ânus. E ele é composto aí pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, pelo reto e pelo ânus. E é claro que a principal função do trato gastrointestinal é a digestão e a absorção de nutrientes, tá? E também fazem parte, pessoal, do sistema digestório aí outros órgãos, tá? Como, por exemplo, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, glândulas salivares, os dentes, né? E a língua. Todos esses sistemas e órgãos que eu acabei de falar, todos fazem parte do sistema gastrointestinal. E aqui vai uma curiosidade, né? Se alguém tiver um dia a oportunidade de pegar esse tubo do sistema gastrointestinal e esticá-lo, vocês vão ver que ele terá entre 10 e 12 metros, ou seja, ele é bem grande, né? E fica bem encolhidinho aí dentro de nós para estar executando suas ações, ok? Bom, aqui é uma foto do nosso intestino, mostrando para vocês que ele é composto principalmente pelo intestino delgado e pelo intestino grosso. É claro que existem outras divisões dentro do intestino grosso, como é o seco, o cólon ascendente, o descendente, o cólon sigmoide e depois o reto. De maneira geral, a principal função do intestino delgado é a absorção de nutrientes, tá? De alimentos. Já do intestino grosso é principalmente a absorção de água e o retorno de nutrientes que seriam expelidos, e ele vai lá e consegue, através de um mecanismo, recuperá-los antes que sejam eliminados. Agora vamos entrar no mérito da microbiota intestinal. Só um momentinho aqui, deixa eu pegar uma água. Falando um pouco mais sobre a microbiota intestinal. Certo? A microbiota intestinal é a pool de bactérias, né? Aquele conjunto de bactérias que coloniza o nosso intestino, e é a partir dessas bactérias que nós vamos ter todas as funções intestinais, que depois eu vou estar falando um pouquinho mais para frente quais são essas funções intestinais. Mas é importante vocês entenderem principalmente a relação entre microbiota intestinal e o leite materno. Para quem não sabe, quando nós estamos no útero da nossa mãe, né, lá na placenta, o feto não possui microbiota intestinal, ok? Não tem nada de bactéria colonizada nele. A partir do nascimento, começa a existir essa colonização. Quando o nascimento é de parto normal, o bebê já vai receber aí uma carga de bactérias que vai ser transferida nesse momento. Quando o parto é de cesárea, não. Então, essa colonização intestinal vem um pouquinho depois. Mesmo assim, essa colonização é muito pouca, tá? No momento do parto.
A principal colonização ocorre, né, do momento do nascimento até os 3 anos. Na verdade, os estudos mostram aí que entre 2 e 3 anos nós já vamos ter a nossa microbiota intestinal muito semelhante à de uma pessoa adulta, tá? E para termos a colonização intestinal é fundamental o leite materno. O leite materno é a principal fonte de colonização da microbiota intestinal. Só para vocês terem uma noção, ele é um alimento tão rico, tão nutritivo, que nós temos de 20 a 23 gramas por litro de oligosacarídeos presentes no leite materno. E são esses oligosacarídeos que têm a função pré-biótica, ou seja, de nutrir as bactérias intestinais e fazer com que elas se repliquem com maior qualidade e velocidade. Teve um estudo comparando um bebê, né, até os seus 3 anos, alimentado por leite materno, e um outro estudo de crianças sendo alimentadas com leites artificiais. A diferença de colonização, principalmente do tipo de bactéria, Bifidobacterium, que é a principal bactéria no nosso intestino, foi gigantesca, tá? Os bebês amamentados, pelo menos até 1 ano de idade, tinham uma quantidade de Bifidobacterium muito maior do que quando comparado aos bebês amamentados não, né? Onde foram alimentados por um leite artificial. Então, isso mostra o quanto é importante a mamãe estar alimentando esse bebê com seu leite materno, né? Além, é claro, de todas as outras propriedades que envolvem as imunoglobulinas para a elevação direta da imunidade inata do bebê, tá? Mas, Renan, basta apenas a mãe alimentar o bebê? Não, tá? Por mais que o leite materno seja uma fonte rica de nutrientes, é fundamental que essa mamãe tenha uma saúde adequada para estar amamentando essa criança. Se essa mãe apresenta níveis elevados de ansiedade, de estresse, de depressão, se ela vem utilizando antibióticos, se ela tem uma alimentação muito rica em monossacarídeos, tá? Que são aqueles carboidratos simples, tudo isso prejudica a qualidade da microbiota intestinal da mamãe e, consequentemente, diminui a quantidade de oligosacarídeos que irá passar para o leite materno. Só para vocês terem uma noção, quando nós utilizamos um antibiótico em um ciclo pequeno, tá, de 7 dias, que é o menor ciclo de um antibiótico, antigamente acreditava-se que levava-se em torno de 4 semanas para termos a restauração da microbiota intestinal. Hoje, os estudos apontam que são 8 semanas, vejam só, 8 semanas, tá? Isso, né, se essas 8 semanas estiverem sendo enriquecedoras com nutrientes, com fibras, verduras, saladas, nutrientes que favoreçam a microbiota intestinal. Então, se nós estamos com uma mãe que, estou aumentando, é suficiente, é bom, mas se ela estiver utilizando um antibiótico, ela precisa fundamentalmente estar suplementando com um probiótico, tá? Não depois do antibiótico, sim durante e depois. Senão, as 8 semanas seguintes dessa amamentação serão muito fracas nutricionalmente, tá ok? Então, fica aí todas as dicas para as mamães, né? Se vocês estiverem em contato com mamães que estão alimentando seus bebês, reforcem a informação de que ela precisa ter uma dieta com muitas fibras, com muitas saladas, com muitos nutrientes, excluindo os monossacarídeos, que são aí os alimentos industrializados, processados, e os carboidratos de cadeia simples, para que esse bebê seja aí tenha esse fornecimento, né, de microbiota intestinal adequada. Vejam só que curioso, inclusive os estudos mostram que se você é um bebê, uma criança, ali, né, do período dos 0 anos até os 3 anos, se você teve uma suplementação pobre em relação a esses oligosacarídeos que são passados do leite materno para o bebê, você é um grande alvo de ter doenças como alergias inespecíficas, ou seja, os diversos tipos de alergias, asmas, bronquites, eu trouxe até uma colinha aqui para mim, tá? Eczemas, obesidade, doenças autoimunes e diabetes do tipo 1. Vejam só, do tipo 1, ou seja, não é nem do tipo 2, que é aquela adquirida. A diabetes do tipo 1 é a pior, onde você fica insulino dependente, tá? Isso tudo, pessoal, revela a importância da nossa microbiota intestinal e a importância de termos um bom fornecimento de alimentos que favoreçam essa microbiota. No caso das crianças, o leite materno, ok?
Vamos continuar aqui, então, a nossa aula. Se esqueci alguma coisa? Não? Vamos lá. Agora, também em relação ao microbiota intestinal. Tá? Olha, vejam só que curioso. Nós possuímos na nossa bactéria intestinal, na nossa microbiota intestinal, ou flora intestinal também é chamado assim, nós possuímos 150, vejam só, nós possuímos 150 trilhões, vou repetir, 150 trilhões de bactérias na nossa região intestinal. E esse conjunto de bactérias possuem um genoma 150 vezes maiores do que o genoma humano. Isso é simplesmente para vocês entenderem o quanto nós somos feitos de bactérias, tá? E se nós pegarmos todas essas bactérias e pesarmos em uma balança, elas vão dar aí em torno de 2 quilos. Então é uma bactéria pra caramba, tá certo? E é claro que essas bactérias possuem aí as mais diversas funções. Tem umas perguntinhas aqui. Da Márcia Pádua Ribeiro. E um bebê adotado que foi alimentado com leite de cabra. Então, Márcia, assim, esses estudos que eu acabei de falar foram todos relacionados ao leite materno humano, tá? O leite materno humano ele é o alimento mais rico da humanidade, do mundo, tá? Não existe nada tão nutritivo quanto o leite materno. E ele também é o leite mais rico em oligosacarídeos. Como eu falei, são entre 20 e 23 gramas por litro de leite materno. Leites artificiais, leites de vaca. O leite de cabra não vou ter informação exata, tá? Mas o leite de vaca ele tem em torno de 5 gramas por litro de oligosacarídeos, ou seja, uma quantidade muito menor. O leite de cabra, por ter uma qualidade um pouco maior, deve ter aí um pouco mais de 5 gramas por litro, mas não se compara também com o leite materno, tá? Então, aí esse bebê teria que ir atrás de suplementações, tá? Isso é muito importante. Como eu falei, vai prevenir aí uma série de doenças no futuro dele, inclusive a diabetes do tipo 1, que é uma doença, uma das piores doenças que existem, tá? Além das síndromes metabólicas, das obesidades, das alergias, dos eczemas, possíveis, sendo um possível alvo de estresse, de depressão, né? É uma série de doenças que vai ser prevenida. Há uma idade média para a criança tomar o leite materno? Se há uma idade média, tipo, por quanto tempo que é indicado o leite materno? Olha, enquanto a mãe estiver podendo amamentar a criança, manda bala, amamenta, que é o melhor alimento que existe. É claro que depois de um ano e meio aí, é importante a introdução de alimentos, né? Até para a criança passar pela fase oral, tudo isso, e para o estômago e o intestino estar se acostumando com outros alimentos. Mas o leite materno, quanto for possível amamentar, mais saudável vai ser essa criança. Até pela promoção entre mãe e bebê, né? Já está chegando algumas perguntas aqui sobre probióticos, tá? E eu vou falar isso um pouquinho depois. Eu vou responder a dúvida sobre o kefir, da Marina Lon, né? A pergunta foi: o kefir ajuda no fortalecimento da microbiota? Tem alguma contraindicação? Em quanto tempo eu sentiria algum efeito positivo? Então, o kefir, né? Ele é um alimento muito positivo, tá? Você pode produzir o seu kefir em casa e ele vai ajudar sim sua microbiota intestinal. Ele vai ser uma suplementação muito adequada, tá? O problema do kefir é que não existe tabela nutricional, então você não tem como quantificar o quanto de bactérias você está ingerindo. E também não existem estudos que falam quais os tipos de bactérias que estão dentro do kefir. É uma variedade grande, tá? De um kefir para o outro. Mas é claro que é um alimento muito importante você estar introduzindo na sua alimentação. Se você consegue suplementar com o kefir, ótimo, continue fazendo. Principalmente se você é uma pessoa saudável, melhor ainda. Mas agora, se você sofre de problemas crônicos e de desbiose intestinal, a suplementação com o medicamento vai ser, sim, fundamental. Há casos em que mamães amamentam até os 3 anos? Sim, existem casos aí que vão até os 3 anos, tá ok? Continuando, então. Daqui a pouco eu respondo o resto. Onde é que eu parei? Aqui. Tá, então, essa microbiota intestinal, como eu estava falando, ela possui aí uma ampla função no nosso organismo, tá? Que vai muito além das funções intestinais. Então, as funções da microbiota intestinal, elas possuem funções intestinais e funções extraintestinais, que depois eu vou estar abordando um pouquinho mais sobre elas. Vamos ver a hora, ok?
Começando então pelas funções intestinais. Quais são as principais funções intestinais dessa microbiota intestinal? Bom, eles auxiliam diretamente na digestão e na absorção de nutrientes. Eles também favorecem o trânsito intestinal, né? Tanto que para pessoas constipadas, os tratamentos com probióticos e prebióticos é a primeira escolha. Eles evitam inflamações intestinais, tá? Saibam que nós temos mais de 100 tipos de bactérias no nosso intestino. Dentro dessas 100, nós encontramos 5 que colonizam o intestino em maior quantidade, mas nós também temos outras, tá? Então, assim, eles evitam uma série de inflamações, diverticulites, inflamações intestinais, tudo isso pode ser prevenido ou tratado com probióticos e prebióticos. Doença de Crohn também é uma outra sugestão de doença que também pode sim ser tratado com probióticos. Aí existiria, é claro, né, a suplementação com outros anti-inflamatórios também. É um tratamento um pouco mais complexo, mas que o probiótico e prebiótico faz parte do esquema farmacoterapêutico. Eles possuem uma função fantástica, tá, microbiota intestinal, que é a função antibacteriana, que é a função de permeabilidade. As bactérias intestinais, quando elas estão em um nível saudável, né, ou seja, quando a flora bacteriana positiva é muito maior do que a flora bacteriana negativa, elas ficam todas assim, ó, todas coladinhas uma na outra, tá? Praticamente não deixando espaço para que nada passe. Então, isso funciona como uma barreira seletiva de bactérias negativas. Essas bactérias caem no intestino, né? Essas bactérias positivas estiverem em maior quantidade, essas bactérias negativas não migrarão para outros sistemas do organismo. Ah, Renan, como é que funciona essa proteção bacteriana? Bom, uma das formas é a concorrência por alimentos, tá? Cai lá uma quantidade de alimento no intestino, onde as bactérias negativas vão buscar para se alimentar, e as bactérias positivas também. Se você tem mais bactérias positivas, a chance dessas bactérias se alimentarem é muito maior do que as negativas, tá? Além disso, a microbiota intestinal tem importante função na ativação de macrófagos e linfócitos, tá? Que são células que atuam na eliminação de protozoários, bactérias, fungos, vírus, né? Toda essa cascata aí de parasitas que afetam o nosso intestino. Além disso, né, o nosso intestino ele tem uma forma de se comunicar através dos Toll-like receptors, tá? Que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles também. Uma outra função intestinal da nossa microbiota intestinal é lá no intestino grosso, que consiste na hidratação do organismo. Eles conseguem aumentar a quantidade de água no intestino, favorecendo também o fluxo das fezes. Além disso, aí o equilíbrio eletrolítico que eu acabei de falar. Lá no intestino grosso, nós conseguimos fazer a recaptação de importantes nutrientes que estariam sendo eliminados. O intestino vai lá e recupera-os. Agora, Renan, quais são as funções extraintestinais? Nós falamos até agora de todas as funções intestinais, mas o intestino também possui funções extraintestinais, que vão muito além do simples papel de digestão e absorção de nutrientes. A começar pelo que eu acho, não vou dizer principal, mas uma das principais funções, que é a estabilidade imunológica. Pessoal, olha só, vejam bem, 80% da imunidade é produzida no nosso intestino. Tá? Então, se nós não temos um intestino forte, nós somos fracos imunologicamente. Como que isso acontece, Renato? Principalmente através dos sensores Toll-like receptors. Esses sensores é uma complexa cadeia de células intestinais que conseguem se comunicar uma com a outra de maneira simples, apontando onde existem parasitas e levando aí os macrófagos, os linfócitos e os antígenos para marcações de parasitas, tá? Então, a função imunológica do intestino é gigante, assim, tá? Se você tem um intestino doente, você vai adoecer de tudo, pode ter certeza. Uma outra função, vejam só, 80% tá, da nossa imunidade é feito pelo intestino. Uma outra função muito importante é a estabilidade de humor, uma vez que 90% da serotonina é produzido na região intestinal. Todo mundo sabe que cérebro e intestino possuem uma ligação direta, tá? E 90% dessa produção de serotonina, que é feita pelas células enteroendócrinas, tá, do nosso intestino, ficam localizadas no intestino. Então, muitas vezes as pessoas, não vou nem dizer a palavra deprimidas, mas mal-humoradas, irritadas, impacientes, tem muito a ver. Enfesadas, né? Daí que vem a palavra de estar com fezes dentro, né?
pessoas enfesadas têm uma baixa produção de serotonina e isso tem uma relação muito forte com o intestino. Mas também é importante dizer que você pode ter um intestino saudável, tá? E se você é frequentemente afetado pelo estresse, é a sua cabeça que vai afetar o funcionamento intestinal. E também se você tem uma cabeça legal e um intestino ruim, esse intestino ruim vai afetar a sua cabeça. Então, são tratamentos paralelos, que andam lado a lado. Cérebro funcionando bem, intestino funciona bem. Intestino funcionando bem, cérebro funciona bem. Então, os dois precisam estar bem alinhados. Uma outra função muito importante do intestino é a produção de hormônios, principalmente do hormônio GLP-1, que é um hormônio responsável por ajudar na resistência à insulina. Tá? Então, pessoas com baixa produção desse hormônio são fortes candidatos a, primeiro, diabetes do tipo 2, depois obesidade e outras síndromes metabólicas. Tá? E também nós produzimos no intestino o hormônio chamado CCK, que é um hormônio responsável pelo controle dos líquidos da vesícula biliar. Tá? Então, a relação também de vesícula e intestino é muito grande. Além disso, né, a produção de vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B1 e B12, elas começam a serem produzidas no nosso intestino. Então, nós também temos uma produção aí de vitaminas dentro do intestino e a ativação de diversas enzimas, tá? Pessoal, se nós temos um intestino que lembram que eu fiz assim até pouco tempo atrás? Se nós temos um intestino com baixa permeabilidade, com alta permeabilidade, nós temos aí o desperdício de muitos nutrientes, principalmente de microminerais e vitaminas. Então, nós precisamos fazer com que as células intestinais fiquem sempre assim, grudadinhas, para que nós possamos aproveitar o máximo de absorção de nutrientes. Eu vejo muitas pessoas aí, eu suplemento whey, eu suplemento ômega, eu suplemento, enfim, uma série de coisas aí, que, olha, se você não tiver o intestino funcionando legal, você está jogando dinheiro fora, tá? Porque o seu intestino não vai ter uma rede legal de absorção de nutrientes. Os minerais, tá? Os microminerais presentes na OPI, eles são absorvidos melhor com uma rede intestinal legal, mas eles também têm uma alta absorção. Não vou dizer independente do intestino, né, que eles são absorvidos pelos vasos sanguíneos, é uma absorção um pouco diferente. Então, os microminerais da OPI, por terem cargas eletrolíticas, são absorvidos quase que independente do sistema intestinal. Mas, se você tiver um intestino assim, agarradinho, com certeza a absorção vai ser maior, não somente da OPI, de todos os outros nutrientes. Agora, pessoal, Renato, e o que é essa desbiose intestinal, né? Que tanta gente fala. Bom, desbiose intestinal, de maneira simples, pessoal, é o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Além, nós não temos somente bactérias boas, quem dera se tivéssemos, né? O nosso organismo é uma luta constante de bactérias positivas contra bactérias negativas. Em determinados momentos, essas bactérias negativas aumentam tanto de tamanho que passam a migrar para outros sistemas. E é aí que nós chamamos de desbiose intestinal. Então, em termos mais bonitos, vamos colocar assim, desbiose intestinal é uma alteração qualitativa ou quantitativa na quantidade de bactérias negativas em relação às bactérias positivas. Então, isso acontece quando tem mais bactérias negativas do que bactérias positivas. Tá? Isso é a desbiose intestinal. E os sintomas da desbiose intestinal são diversos, né? Eu acabei de relatar aí os principais funções do intestino. Então, se você tem desbiose intestinal, você desregula tudo que eu acabei de falar. Tá ok? Mas, de maneira geral, se você lida com um paciente que apresenta diarreia ou constipação intestinal, se é um paciente com muita depressão, ansiedade, estresse, apresenta queda de cabelo, unhas enfraquecidas, candidias de repetição, diminuição de hormônios no organismo, queda da imunidade, né? Olha, são dezenas e dezenas de sintomas. Tudo isso pode ser motivado por uma desbiose intestinal. Um momento. Só bem na hora aqui. Então é isso, pessoal. A desbiose intestinal, ela começa primeiramente na região do intestino, e aí os sintomas mais vistos logo de cara são diarreia e constipação intestinal. Estou constipado faz dias. Desbiose intestinal. À medida que essa desbiose intestinal aumenta, à medida que essa proliferação de bactérias negativas aumenta, começamos a ter sintomas extraintestinais. O mais clássico em mulheres é a candidíase de repetição. Por que, Renato, que mulher tem tanta candidíase de repetição? O intestino e o canal vaginal são duas áreas muito próximas uma da outra, ok?
À medida que essas bactérias intestinais crescem a tal nível que preenchem o intestino, elas precisam migrar para outros órgãos e outros sistemas. E o sistema mais próximo do intestino é o canal vaginal. Então, essa migração, ela vai se deslocar para o canal vaginal e a mulher vai ter a candidíase de repetição. Por isso que muitas mulheres tratam fluconazol e nunca melhora. Por que nunca melhora? Porque o problema não é o fungo, o problema é o intestino. Muita bactéria migrando do intestino para o canal vaginal. Se não tratar de desbiose intestinal, não vai ter melhora. Não adianta. Mulheres com cabelos enfraquecidos, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, manchas na pele, flatulência, distensão abdominal, mau hálito, queda de imunidade, a pessoa fica gripada, resfriada com constância, tudo isso é sintoma de desbiose intestinal. Se a gente faz os tratamentos adequados para essas patologias e volta e meia ela volta a repeti-las, é porque você está fazendo tratamento paliativo e não tratando a verdadeira causa. Perguntas bastante. Ixi, meu Deus do céu. Vamos ver. Jennifer, o kefir de leite será prejudicial? É melhor só o de água? O kefir de leite não é prejudicial. Só é prejudicial para quem tem intolerância à lactose. Para quem não tem intolerância, pode utilizar sem problema nenhum. Kombucha se reproduz no chá? Da Cláudia. Cláudia, kombucha é ótimo, tá? É ótimo. É uma bebida que você pode utilizar diariamente no seu dia a dia. No café da manhã, no almoço, ótimo. É um alimento barato que você vai no mercado, uma casa de naturais, você faz em casa. Se você introduz na sua rotina, ótimo para você. Marina Lum, obrigado pela resposta. Eis outra pergunta. A desbiose é um problema crônico ou episódico? Ótima pergunta, Marina. Ótima pergunta, tá? Pode ser os dois. Pode ser um problema crônico e pode ser um problema episódico. Quando que é um problema episódico, Renato? É um problema episódico quando eu peguei uma infecção bacteriana e me tratei com um antibiótico. Eu utilizei aí 7 dias de antibiótico, 10 dias de antibiótico. É curioso que os sintomas os efeitos colaterais do antibiótico, se você pegar a bula de qualquer um, vai estar lá, diarreia. Né? Porque você vai afetar a sua microbiota intestinal de tal forma que você vai ter desbiose intestinal. Então, assim, Marina, utilizei antibiótico, vou ter desbiose intestinal episódica, tá? Tô em viagem, cara, viajei para fora do país, comi muito fast food, não tive tempo de ter uma ingestão legal de nutrientes, fiquei 10 dias fora, desbiose esporádica. Voltei para o Brasil, ou da viagem, enfim, né? Voltei para minha rotina de alimentação saudável, recuperei. Tá? Putz, passei por um problema aí de estresse gigante no final do ano, desbiose episódica. Mas lembrando que se você passa por uma desbiose episódica e depois você não volta a ter uma alimentação adequada, ela pode se tornar crônica, tá? E aí depois fica muito difícil de tratar. Nós temos casos de pessoas com desbiose crônica, por quê? Porque são pessoas deprimidas, porque são pessoas estressadas, porque são pessoas que, por motivos médicos, precisam fazer a utilização constante de medicamentos como antifúngicos ou antibióticos, ou às vezes algum tipo de câncer, onde a quimioterapia é indicada, esses pacientes vão ter desbiose crônica e a suplementação com probiótico ela se faz diária por tempo prolongado, prolongadíssimo, tá? Pessoas que não tiverem uma boa amamentação podem desenvolver desbiose crônica, tá? Então, assim, desbiose episódica existe, ela pode evoluir para crônica se você não voltar a uma rotina saudável. Tá? E desbiose crônica existe se você é um paciente polimedicado, se você é um paciente deprimido, se você é um paciente que faz utilização de antibióticos de maneira constante, se você é um paciente que se alimenta muito mal, você vai ter uma desbiose crônica e depois muito difícil de retroceder para uma microbiota adequada. Espero ter respondido. Edson, saudades. Boa noite. Abraço a toda a família Flordiz. Para você também, Edson. Como é a relação da inflamação do apêndice com a desbiose? Edson, assim, ó, o apêndice, né, ele é um órgão que hoje já sabe-se que ele não tem muita utilidade, ele só serve para doer. Né?
Então, assim, quando ele vai ter essa inflamação, quando o apêndice está inflamado, ele vai prejudicar de maneira geral todo o organismo, né? E aí recomenda essa retirada do apêndice, tá? Porque ele acaba que não tem muita função. O apêndice estando inflamado de forma constante, ele afeta todo o organismo, porque nós vamos ter uma migração excessiva de células para ir lá tentar tratar esse apêndice doente, né? E, consequentemente, nós diminuímos a resistência de bactérias no intestino e podemos sim ter um episódio de desbiose intestinal. Gente, eu tenho que falar dos tratamentos, se não conseguir ainda. Tem muita gente que tem lúpus intestinais preso e o intestino só funciona com chá de sênio. Por que cloreto de magnésio não funciona? Como posso ajudá-la? Bom, o chá de sênio, né, para quem não sabe, é um chá que promove, aí, que ele movimenta, né, a peristaltismo, e a pessoa acaba tendo episódio de diarreia, e realmente algumas pessoas acabam sendo refém do chá de sênio. Importante, a pessoa, quando faz a utilização de laxantes crônico ou chá de sênio, ela perde o movimento peristáltico, e aí ela vira refém desse tipo de produto. Tá? Por que o chá de sênio faz? Ele vai lá e irrita a mucosa intestinal. Consequentemente, a pessoa tem diarreia. Se isso for tão frequente, a pessoa pode deixar a estrutura do intestino lisa, e aí ela perde o movimento peristáltico, e isso pode ser fatal para a pessoa. Tá? A seiva do Amazonas ajuda muito. Não mantenha o chá de sênio por muito tempo. Mas agora, em relação à pergunta, né, sobre o lúpus. Tá? O lúpus é uma inflamação, tá? Sendo uma inflamação, os principais tratamentos são sim com anti-inflamatórios, tá? Esse é o tratamento paliativo. Dentro desse viés, a seiva do Amazonas, que é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais, vai ser sim muito importante. O lúpus também, tá? Existe íntima relação com os níveis de vitamina D, vitamina D3. Então, você elevar a vitamina D3 no seu organismo para tratamento de lúpus é fundamental. Não sou o Renar que está falando, existem dezenas de artigos científicos que mostram essa relação entre doença autoimune, como o lúpus, com a vitamina D3. Então, o tratamento eleva a vitamina D3, seiva do Amazonas, anti-inflamatório, Oxygen Plus, porque como ele vai aumentar aí o fornecimento de oxigênio, né? Ele vai transformar aquela como uma região anaeróbica, então vai evitar o crescimento. E o probiótico, no caso, o Lactobacillus plus. Tá aí a OPI, né, para ter um funcionamento de matriz celular mais adequado. Cláudia, criança com problema de halitose. Melhor aumentando a ingestão de probiótico, tem 7 anos e já sente vergonha. Realmente, tá, Cláudia, né? A halitose aí é um problema que traz muita vergonha para a pessoa. A halitose pode ter várias causas, mas uma das causas, tá, é a dificuldade de digestão de produtos alimentares, tá, que não sofrem, que sofrem putrefação alimentar por muito tempo, tá, e isso provoca muito mau hálito. Tratamento. Primeiro lugar, restrição alimentar. Diminui carne vermelha. Carne vermelha é bom, eu gosto, eu adoro. Mas ela faz mal para muita gente quando você tem uma ingestão excessiva. Tá? Então, baixe essa ingestão de carne vermelha para 2 vezes na semana. Tenha uma ingestão de nutrientes saudáveis melhor. Saladas, frutas, fibras, verduras, principalmente a maçã, que é rico em ácido lático, se não me engano. Isso ajuda muito na questão do hálito, tá? E depois disso, durante tudo isso, nós entramos com o Lactobacillus plus, porque ele tem função pré-biótica e probiótica. Daqui a pouquinho eu vou estar falando mais sobre isso. Você conseguindo refazer a colonização intestinal, você vai ter uma quantidade de bactérias positivas maiores que vão auxiliar na digestão da putrefação de alimentos que estão sendo feita a decomposição. Consequentemente, a digestão melhora e o hálito melhora. O Lactobacillus plus com o Oxygen Plus, nesses casos, show de bola. Ai, meu Deus, a gente pergunta aqui. Oi, Renato, cheguei agora. Não sei se fizeram essa pergunta. Em crianças de 2 anos com intolerância à lactose e glúten, posso recomendar meio sachê no leite que ela toma? Então, Maria Bruneta, se a pessoa tem intolerância à lactose, o ideal é você estar introduzindo na alimentação dela, então, um leite sem lactose, tá? Primeira parte, assim. E aí você pode dissolver o lactobacillus nesse leite sem lactose? Pode, tá?
O Lactobacillus plus nosso, ele não contém glúten, tá? Ele é zero glúten, zero lactose. Então, pessoas intolerantes à lactose e ao glúten podem utilizar sem problema nenhum, ok? Yakult ajuda ou melhora algum outro probiótico? Adilson. É que nem eu falei assim, gente, vocês têm que se colocar no papel assim. Imaginem vocês, tá? Vou usar meu exemplo. Eu, Renar, sou uma pessoa inteligente. Consequentemente, sou uma pessoa saudável. Por quê? Porque eu tenho uma boa alimentação, eu pratico exercícios físicos, né? Eu tento não me manter estressado. Fazendo tudo isso, o Renar é uma pessoa saudável. O Renar não precisa, então, de um probiótico, tá? Eu usando um kefir, uma kombucha, um Yakult, já vai ser o suficiente para ele me manter saudável. Agora, assim, não, pá, tô doente, tomei antibiótico, tô muito estressado, tô tendo diarreia, constipação, aí eu vou precisar de um tratamento medicamentoso. Tratamento medicamentoso, gente, como probiótico, é no mínimo 1 bilhão de cepa, tá? E o Yakult não fornece isso, nem o Yakult, nem o kefir, entendem? O kefir, se eu não me engano, fornece aí 10 na sétima unidade formadora de colônia, que vai ser em torno de 700 milhões, tá? O Yakult é menos de 700 milhões ainda, e o probiótico Lactobacillus plus, ele fornece 1 bilhão de Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus lactis, Lactobacillus, desculpa, vou repetir, Lactobacillus acidófilos, Lactococcus lactis, Lactobacillus coccus, Bifidobacterium bifidum e Bifidobacterium lactis. Ele fornece 1 bilhão de cada uma dessas cepas, além dos frutos oligosacarídeos, que tem função prebiótica, que, se der tempo, estarei falando em poucos minutos, né? Já estamos no final da aula. Eu vou chegar daqui a pouquinho rapidinho ali. Tá, entendeu? Assim, então, pô, Yakult posso usar? Claro, meu, é ótimo, show de bola, usa 1, 2, 3 por dia, vai ter uma flora intestinal funcionando legal. Mas fiquei doente, bah, aí não vai dar. Mesmo assim, eu faço a utilização de um ciclo aí de 15 dias ao ano de probiótico. Gente, eu não vou conseguir responder tudo, tá? Tem muita gente que tem suor muito forte, sei que precisa limpar o intestino e também tem o intestino preso. Como fazer essa limpeza no intestino? Eu vou repetir aqui a noite toda, tá? Alimentação. A alimentação é a primeira parte do tratamento. Se alimentando bem, legal, com fibras, e retirando aqueles alimentos que fazem mal, que são os processados, industrializados, refinados, carboidratos simples, tenta ter uma ingestão maior de proteínas alcalinas, como frango, como peixe. Oxygen Plus, gente, ele é fantástico, sabe? A quantidade que ele tem de dióxido de hidrogênio, Dilis germanica L, Vanad, junto com Lactobacillus plus, com essas 5 cepas. E o chá amargo também, nesse caso, vai ser muito importante, tá? Porque vai melhorar o funcionamento dos líquidos vesiculares, vai ajudar muito. Perguntar se essa pessoa é muito ansiosa e insegura, porque normalmente se tem essa sudorese, vai comprometer, como você falou antes, tem que ter mente boa, intestino bom, intestino bom. E além disso, né, eu não estou falando hoje tanto aqui porque não é o foco da aula, né, gente? Tem uma palavra que eu uso muito que é gerenciamento de emoções, tá? Você precisa não ser ansioso, você precisa não ser depressiva. Que nem eu falei, fizemos todo esse protocolo, mas a mente não está ajudando, ela vai continuar suando, entendeu? Então, assim, de repente entrar com uma terapia proteção e equilíbrio, que vai melhorar os níveis de confiança e segurança, é uma ótima escolha. E também fazer a avaliação de traumas, se tiver, vai entrar muito bem. Renar sempre tem mãe pedindo ajuda na cólica do recém-nascido. O que posso fazer? Os probióticos são indicados em qualquer idade, tá? Claro que não no primeiro mês de vida, né? Mas a partir do momento que o bebê chega em casa, ele é indicado a partir de qualquer idade. Assim, de 3 meses até 200 anos, tá? Então, assim, o bebê pode estar utilizando probiótico? Pode. Você, como ele é muito pequenininho, você vai utilizar aí 1/3 do sachê do Lactobacillus plus para esse bebê. Dissolve na água ali, né? Enfim, no tipo de líquido que ele está ingerindo e ele toma, tá? E além disso, né, a mamãe precisa ter uma dieta bem nutritiva para estar passando esses nutrientes através do leite para o bebê, tá ok? Renar, se eu usar cúrcuma, que é um antibiótico natural, ótimo. Vai prejudicar o intestino? Então, pergunta legal. Tá? Nós temos antibióticos naturais, né, como a cúrcuma, que é um exemplo, e nesses casos, ela que tem uma ação antibacteristática, né, que vai estar eliminando bactérias,
ela pode sim estar também afetando a flora bacteriana, mesmo que seja um alimento natural, que venha acompanhado aí por fibras, né, e de inulina, se eu não me engano, que vai estar ajudando a nutrir a microbiota intestinal. Se nós pudermos associar um lactobacillus ao tratamento com cúrcuma, é melhor, tá? Porque mesmo que a cúrcuma seja um alimento seletivo aí, nada é tão seletivo assim. Eu aprendi na faculdade isso, que tudo é seletivo e nada é seletivo, tá? Então, assim, se a gente tiver a oportunidade de estar associando um lactobacillus, é show de bola, tá? E, gente, assim, ó, tratamento com antibiótico, tá? Como eu falei, que o ciclo é de 7 dias, uma caixa de Lactobacillus Plus, que acompanha 15 sachês, vai dar e vai sobrar, tá? Assim, eu sempre faço a recomendação de Lactobacillus junto ao dia de antibiótico, se isso se for para uma antibiótico-terapia, né? Então, usei 7 dias de antibiótico, 7 dias de Lactobacillus. 10 dias de antibiótico, 10 dias de Lactobacillus. É 1 para 1, tá? Beleza, acho que respondi muitas perguntas, agora eu vou tentar chegar lá nos tratamentos, tá? Tratamento, eu coloquei bem rapidinho, bem resumido, para a gente conseguir pegar o espírito da coisa e vocês saírem daqui entendendo, tá? Gente, Lactobacillus Plus, tá? E eu falo desse produto porque ele é excelente, porque eu participei da formulação dele. Ele, vejam só o que eu vou falar, ele é um produto simbionte, não é nem probiótico nem prebiótico, ele é simbionte. Ah, Renato, o que é simbionte? Simbionte significa que é um produto farmacêutico enquadrado em uma nova categoria de medicamento. Isso quer dizer que ele possui tanto ação vejam bem, pré-biótica e ação probiótica, tá? A ação probiótica, ela é formada pelos frutoligosacarídeos, que é um tipo de sacarídeo da cadeia de oligosacarídeos, que são os mesmos oligosacarídeos presentes no leite materno, tá? Nós temos 2 tipos de pré-bióticos eficientes, estudados e comprovados. São os frutoligosacarídeos e a inulina, tá? A inulina ela acaba tendo um outro tipo de ação. Os frutoligosacarídeos, eles são os principais, são fibras não digeríveis, consequentemente, são os principais alimentos das bactérias intestinais positivas. Então, a importância de você suprir o seu paciente com pré-biótico, no caso, frutoligosacarídeo, que é o mesmo encontrado no leite materno, garante que as bactérias do intestino possam se replicar com maior qualidade, eficiência e rapidez. Dentro disso, se você sofre de uma desbiose intestinal, ter uma suplementação de apenas pré-biótico, no caso o frutoligosacarídeo, não é suficiente. Você precisa de uma colonização. Você precisa de literalmente ingerir bactérias para colonizar o seu intestino e, consequentemente, equilibrar a sua desbiose intestinal, tendo aí mais bactérias positivas do que negativas. Gente, nós temos 2 tipos de bactérias que nós encontramos em maiores quantidades no nosso intestino. Lembram que no início da aula eu falei assim, crianças que foram amamentadas com leite materno possuem uma quantidade de bactérias, de micro-organismos da classe Bifidobacterium maior do que crianças amamentadas com leites artificiais. Por que é isso, Renato? Porque o gênero Bifidobacterium é um dos principais gêneros que colonizam o nosso intestino. Somado aos lactobacilos, nós temos os 2 principais gêneros encontrados em maiores quantidades no nosso intestino, tá? Então, assim, a formulação do Lactobacillus Plus, e ele é plus porque ele é um alimento simbionte, ele é tido assim porque ele contém Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus lactis, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum e Bifidobacterium lactis, tá? São as 5 principais cepas de micro-organismos que alimentam o nosso intestino. Detalhe, tá? Todos na composição de no mínimo 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, ou UFC. Nós medimos probióticos nessa medição, né, que é o UFC, unidades formadoras de colônia. Ah, eu não quero usar o Lactobacillus Plus, tudo bem, não tem problema, tá? Mas quando você for buscar um probiótico, exija no mínimo a concentração de 1 bilhão de cepas, no mínimo. Qualquer coisa abaixo disso, não vou dizer que você está jogando seu dinheiro fora, mas vai usar então um Yakult, como é que é o nome daquele outro iogurte lá, famoso? Tem a propaganda lá. Eu sei qual que é. Saiu até a propaganda que não funcionava. Usam Yakult, usam kefir, usam kombucha, que são coisas incríveis, tá? Que vão te ajudar no dia a dia. Então, assim, não gaste o seu dinheiro, tá?
gaste seu dinheiro com esse tipo de alimento que eu falei. Ah, vou buscar um probiótico? No mínimo 1 bilhão, tá? No mínimo 1 bilhão. Detalhe, os estudos mostram que quanto maior a quantidade de cepas em um probiótico, mais eficaz ele é, tá? Mas também não adianta ficar só jogando probiótico, é preciso estudar as interações. Probióticos com mais de 5 cepas, olha, ou vai ser muito caro, porque vai ter que ter muitos estabilizantes, ou vai ser mentira também, você vai estar jogando seu dinheiro fora também, tá? Então, assim, esse Lactobacillus plus, ele possui a quantidade exata, estudada, referenciada em artigos científicos, tá bom? Além disso, ele possui toda a parte prebiótica, que são os frutoligosacarídeos. E além disso, né, ele contém o complexo de vitamina B, vitamina C, eu vou até olhar aqui para mim pegar a cola, vitamina C, e outra coisa muito importante, que eu estava quase me esquecendo. Gente, eu vou até olhar para vocês aqui. Quando nós fazemos a suplementação com probiótico, olha só, lembra que eu falei agora há pouco tempo atrás? Tudo é seletivo e nada é seletivo, tá? Assim, quando você utiliza lá o seu Yakult, o seu Kefir, quando ele faz esse trajeto desse tubo oco, né, o tubo gastrointestinal, nós perdemos, tá? Tudo, perdemos nutrientes, perdemos probióticos, tá? Porque é normal ocorrer essa dispersão. O Lactobacillus plus, ele é revestido por um produto, por um emulsificante que nós chamamos de goma cássia. Isso garante para ele ação gastroresistente, de que quando ele vai passar pelo estômago, não ocorra desperdícios, entendeu? A função desse emulsificante goma cássia é fazer com que ele tenha uma ação gastroresistente, sendo liberado somente na região intestinal. Vou pegar uma água aqui. Tá na hora. Então, assim, as principais funções desse produto são essas, tá? É um produto muito completo, tá? Não é porque eu ajudei na formulação, não é porque nós trabalhamos com ele, é porque eu já usei, eu conheço quem faz, nós fazemos parte da escolha da matéria-prima, e é uma coisa assim, ó, vocês sabem que a Flor de Ilhas trabalha com produtos de ação muito rápida, tá? Então, assim, experimenta você, tá? E me conta. 2 dias. Olha, se não der resultado, em muitos vai dar no primeiro dia. Em alguns, no máximo 3 dias, vai dar resultado. O que é o resultado, Renan? É normal que a pessoa aumente o bolo fecal, é normal que a pessoa apresente gases, e é normal que no primeiro e no segundo dia a pessoa possa ter diarreia, tá? Normal, tá? Normal, não se preocupe. Logo depois ela vai estar se regularizando, ok? Além disso, pessoal, para tratar a disbiose intestinal, o Lactobacillus plus, ele não faz uma coisa que somente quem faz é o Oxygen Plus, tá? O Oxygen Plus, por ser rico em dióxido de hidrogênio, ele acelera a digestão de alimentos complexos, tá? Que podem ficar no seu intestino em um mecanismo que nós chamamos de putrefação, que é eliminando toxinas, tá? Nenhum probiótico consegue fazer isso, tá? Eliminar mecanismo de putrefação. O único que faz é o Oxygen Plus. Então, o Oxygen Plus ele vai desmanchar coisas que não eram desmanchadas. Além disso, né, tem toda aquela história que eu sempre falo, de se aumentar suprimentos de oxigênio, eliminar radicais livres, limpar, destoxificar o organismo, mas tratando unicamente de desbiose intestinal, ele vai atuar nas bactérias anaeróbicas, tá? Favorecendo o mecanismo de putrefação intestinal. E a OPI aqui, eu botei a foto do essencial, tá? Para quem não sabe, nós estamos mudando nossos produtos de embalagem, tá? O Oxygen Plus já está na nova embalagem e a OPI também. Então, quem estiver adquirindo aí a partir da metade de fevereiro vai estar recebendo tudo bonitinho, as novas embalagens, que ficaram lindas a propósito, tá? E super informativas. Então, assim, ó, a OPI, ela atua no que eu chamo de matriz celular, tá? Se você não oferecer matéria-prima de qualidade para sua célula, ela não vai se replicar. Tá? Não se replicando, você não vai ter mais células saudáveis, tá? A OPI, ela nutre os vasos sanguíneos, né? Lembra lá que eu falei da história do intestino? Se o intestino for assim, for agarradinho, né? A OPI é melhor absorvida. Se não for, ela vai ser absorvida de outras formas, porque ela é carregada positivamente e negativamente, né? Ela é uma forma iônica, e aí vai ser absorvida de outras formas. Tratamento base da desbiose intestinal, esses 3 produtos. Lactobacillus oxigênio essencial. Nesse início de janeiro, nós estamos bombardeando vocês aí com vídeos e conteúdos sobre desbiose intestinal. Essa quinta-feira vai chegar um vídeo sobre candidíase de repetição.
tá? E em todos esses vídeos eu sempre comento a importância do cérebro, como já comentei aqui nessa aula. Não coloquei aqui o terapia, proteção, master, o portal do tempo, porque eu quis me focar mais no físico. Mas lembrem, se o paciente for deprimido, você vai tratar a desbiose intestinal e vai melhorar. Só que 10 dias depois, vai voltar, porque ele é deprimido ou ele é ansioso. Isso precisa ser tratado, precisa ser acompanhado, certo? Então façam isso, tá? Deem sempre atenção para o gerenciamento de emoções. Posso dar um toque? Activia, exatamente, Jennifer, Michelle também, tá? É ótimo, tá, gente? Eu sempre falo assim, ótimo, Activia é ótimo, é ótimo. Kefir é ótimo, Yakult é ótimo, tá? Para você introduzir na sua alimentação diária. Se você está doente, vai ajudar eles? Vão, mas você precisa de algo mais. Vou responder 2 perguntas e o Clodoaldo vai falar, tá? Quem tem desbiose crônica, da Valéria, quem tem desbiose crônica, por quanto tempo fazer o tratamento? Valéria, problemas crônicos, eu sempre recomendo aí 3 meses, tá? De 1 a 3 meses. Se é crônico, que realmente incomoda a pessoa há muito tempo, é 3 meses, tá? Lembrem, tratamento associado à alimentação, é fundamental. Se o paciente faz o tratamento e não alia a alimentação, vai resolver, mas no dia que ele parar de tomar, vai voltar, tá bom? Então, assim, 3 meses. Lembrem também, ingestão de água, gente, são coisas básicas que eu falo e que vocês com certeza sabem, mas se vocês não lembrarem do seu paciente, ele não vai fazer. Oxygen Plus, bota em garrafa de 500 ml e vai tomando 3, 4 vezes ao dia. Nesse caso, qual a dosagem do Oxygen Plus, Michele? A dosagem padrão, 10 gotas 3 vezes ao dia, lembrando que se o paciente tiver sobrepeso, 40 gotas ao dia, ok? O Clodoaldo vai dar um recado aqui e fiquem à vontade para fazerem perguntas. Pessoal, é uma alegria muito grande, eu sempre falo de estar com meus filhos aqui. Como ele já não mora mais aqui em casa, quando ele vem aqui, eu aproveito para ficar com o meu menino. Pessoal, assim, é o seguinte, foi colocado muito em relação a crianças, não é? Problema de desbiose intestinal em criança, uma série de situações. Eu quero dizer o seguinte, a mãe é um dos melhores remédios que eu conheço. Eu posso falar pelos filhos que eu tenho, por neto, né? E muitas crianças que eu já ajudei. Ensine a mãe das crianças a ter um tempinho para ficar com elas. E à noite, tá? É muito interessante a mãe impor as mãos sobre o abdômen da criança. Muitas vezes, eu também pergunto o seguinte: como é que foi o parto? Pode ter sido um parto traumático, um parto de fortes, tá? A criança estava sentada dentro do abdômen da mãe. Tudo isso influencia também. Então, quando a criança teve um parto traumático, coloca 5, 6 gotinhas do Portal do Tempo na água de banho da criança e também faça o seguinte: pega um pouco do gel Portal do Tempo e massageia em sentido anti-horário todo o abdômenzinho da criança. O amor da mãe, a confiança da mãe, a terapia anti-traumas de um parto transforma a vida de uma criança. Não é só colocar a criança no canto e dar remédio, mas eu falo como experiência, independente de. Eu sempre, como o Renan fala da alimentação, eu me preocupo muito com as emoções e com a espiritualidade das pessoas. Se a mãe soubesse o poder que ela tem em seu amor, no carinho com as mãos, poucas crianças adoeceriam. Então, deem essa dica às mães também, tá bom? Agora sim, de verdade, um forte abraço a você. Você tem mais alguma coisa? A gente vai encerrar a aula, tá? Se ninguém tiver mais dúvidas, mas também já extrapolamos aí o horário, né? 9h20. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Não consegui pegar a parte do professor Clodoaldo. Beijos, abraços. Acho que ele pode repetir, mas assim, em resumo, pessoal, a gente sempre tem um cuidado muito grande com as emoções, tá? E o carinho que uma mãe tem é incrível, assim, né? Lembra que eu falei do leite materno? Ele é importante por diversas situações, né? Toda a questão dietética, como eu falei, mas o promover o
o encontro entre a mãe e o feto é um dos principais pontos também, nessa troca de carinho, que eleva a nossa imunidade, que diminui os níveis de ansiedade e estresse, resolve muitos problemas, tá? Então, assim, e o fato da mãe massagear o bebê, tocar o bebê, isso ajuda muito também, tá? Assim, que existem hoje em dia muitos estudos, tá? Que falam dessa questão do estresse, das emoções. E hoje em dia o toque, que cada vez diminui mais, ele passa a ser fundamental. Então, falem para as mães, deem atenção para os filhos, abraçarem, tocarem, que é um período, principalmente da primeira infância, tá? Que é o período que mais pode gerar traumas na vida de uma pessoa, e onde é o período onde nós começamos a ter a formação da imunidade, é um momento muito particular dos dois, da criança e da mãe, onde isso precisa ser estimulado e reforçado. Isso vai trazer resultados para o resto da vida. Beleza? Beijo. Uhum. Se nós tínhamos ficado com a Aline semana passada, hoje é com você. Pessoal, tchau para vocês. Nós Tchau, vamos boa jantar noite. ainda. Boa noite aí. Boa noite, até mais a todos. A gravação.